Bem, nesse vídeo nós vamos falar da carga emocional sobre aquela poesia que o deputado Alfredo Gaspar leu referente ao Gilmar Mendes no final da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS. Aquela fala, que é uma fala cheia de carga emocional, feita pelo Luiz Roberto Barroso, ministro do STF, com relação ao Gilmar Mendes. E isso está pipocando hoje na rede social. Uns colocam a leitura, né, pelo Alfredo Gaspar, outros já vão lá em 2016, 2018 resgatar aquele momento histórico, né, em que o Roberto Barroso chutou o pau da barraca e começou a ofender o Gilmar Mendes. E o que tem nessa carga emocional? Por que aconteceu aquela ofensa? E aí, isso chegou até agora, né? Aquele sentimento extravasou, porque todo mundo quer xingar o Gilmar Mendes. Ele acabou com a CPMI do INSS, né? Não deixou investigar, quer dizer, não quis aprovar o relatório. E aí, meu amigo, essa teoria do caos tem todo um trabalho que a gente fez aqui para despertar essa carga emocional. Vamos trabalhar em cima disso? Vamos primeiro rever o momento histórico em que o ministro Roberto Barroso proferiu ofensas contra Gilmar Mendes no dia 21 de março de 2018, durante uma sessão plenária do Supremo Tribunal Federal. O tribunal discutia a proibição de doações eleitorais ocultas e o financiamento de campanhas por pessoas físicas. E ali o Gilmar Mendes fez uma crítica muito grande a essa proliferação de partidos pequenos, que foi o STF que propiciou isso. Olha que curioso, né? E aí, como ele era voto vencido ali, ele estava preocupado com essa coisa da explosão partidária, né? E depois nós vamos chegar nisso. Aí ele citou um episódio, né, que não tinha nada a ver com aquele voto, que foi uma fala, né, referente a um julgamento de habeas corpus pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal em 29 de novembro de 2016. Então presta atenção. O Gilmar Mendes, como estava perdendo ali na votação, sobre essa explosão partidária, que não tem que ficar financiando partido pequeno, que esses partidos pequenos são de aluguéis. Então, aí ele foi lá buscar uma coisa lá em 2016, para atingir o Barroso. Que o que estava em jogo em 2016, olha só que curioso. Naquela ocasião, o ministro Luiz Roberto Barroso proferiu um voto vista que resultou na revogação da prisão preventiva de 5 pessoas, entre médicos e outros funcionários que trabalhavam em uma clínica clandestina de aborto em Duque de Caxias. Os principais pontos da decisão foram revogação da prisão. A primeira turma decidiu, por maioria, que os acusados não preenchiam os requisitos para a prisão preventiva, como o risco à ordem pública e à instrução criminal. Em seu voto, Barroso defendeu que a interrupção voluntária da gestão durante o primeiro trimestre, né, até a 11ª semana, não deveria ser considerada crime. O ministro argumentou que a criminalização nesse período viola direitos fundamentais da mulher, como a autonomia reprodutiva, a integridade física e psíquica e a igualdade de gênero. Embora o voto tenha gerado grande repercussão por defender a discriminação, a decisão valeu especificamente para aquele caso, né? Chama eficácia inter partes, não mudando a lei para todo o país na época. Essa posição foi reafirmada pelo ministro em outubro de 2025, pouco antes da sua aposentadoria, quando ele votou formalmente pela descriminalização do aborto até a 11ª semana do julgamento da ADPF 442, que ainda está em curso no plenário. Então, os ministros que votaram na primeira turma, vamos entender como é que foi isso aqui, ó. Eram
Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, Rosa Weber, Marco Aurélio e Luiz Fux. O Luiz Roberto Barroso concedeu a ordem, né? Vencedor, defendeu a descriminalização. A descriminalização. O Edson Fachin concedeu a ordem, acompanhou o Barroso. A Rosa Weber concedeu a ordem, acompanhou o Barroso. Marco Aurélio concedeu a ordem, vencido no fundamento, restrito à ilegalidade da prisão. Quer dizer, ele só acha que a prisão é ilegal, entendeu? E ele concedeu a ordem. Mas ele tem restrições com relação à descriminalização. E o Luiz Fux denegou a ordem, vencido, contra a soltura. Embora o placar para a soltura tenha sido de 3-2, seguindo o voto de Barroso, o ministro Marco Aurélio também queria soltar os réus, mas por motivos processuais diferentes. A tese de que o aborto até o 3º mês não é crime foi apoiada especificamente pelos ministros Barroso, Fachin e Rosa Weber. Então, olha que curioso. A turma que estava aí, que é da direita, né, que cria a criminalização do aborto, né? O Gilmar Mendes, nessa época, criticou a atuação do Barroso porque ele queria descriminalização. O Gilmar Mendes não fazia parte dessa turma. E aí ele fez uma crítica ao Barroso. O Barroso se sentiu ofendido, falou assim: isso não está no caso agora. Você vem buscar um negócio antigo. Você quer me atingir porque eu sou a favor da descriminalização. E aí começou a xingar o Barroso. Quer dizer, o Barroso começou a xingar o Gilmar Mendes. Vamos ver o peso dessa carga emocional? Vamos ver, acompanhe agora o debate aqui. Cadê minha setinha? Vamos lá. Da portabilidade, esse neologismo também. Então, vejam a consequência desse tipo de situação. Tem menor dúvida aqui, eu já disse no meu voto, me parece inconstitucional, tem que haver transparência. Mas é claro que continua a haver graves problemas. E é claro que naquela decisão nós fomos embaídos. A própria OAB, por algo que vamos resolver o problema na esfera eleitoral. É preciso que a gente denuncie isto. Que a gente anteveja esse tipo de manobra. Porque não se pode fazer isso com o Supremo Tribunal Federal. Agora eu vou dar uma desperto e vou conseguir a decisão do aborto. De preferência, na turma com 3 ministros. Aí a gente faz um 2-1. E deixa de fora desse seu mau sentimento. Você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Isso não tem nada a ver com o que está sendo julgado. É um absurdo, Vossa Excelência, aqui, fazer um comício cheio de ofensas, grosserias. Vossa Excelência não consegue articular um argumento, fica procurando, já ofendeu a presidente, já ofendeu o ministro Fux, agora chegou a mim. A vida para Vossa Excelência é ofender as pessoas, não tem nenhuma ideia. Não tem nenhuma ideia, nenhuma. Só ofende as pessoas, ofende as pessoas. Qual é a sua ideia? Qual é a sua proposta? Nenhuma. É bilis, ódio, mau sentimento, mal secreto. É uma coisa horrível. Vossa Excelência nos envergonha. Vossa Excelência é uma desonra para o tribunal, uma desonra para todos nós. Um temperamento agressivo, grosseiro, rude. É péssimo isso. Vossa Excelência sozinho desmoraliza o tribunal. É muito ruim, é muito penoso para todos nós. Temos que conviver com Vossa Excelência aqui. Não tem ideia, não tem patriotismo, está sempre atrás de algum interesse que não é o da justiça. Uma coisa horrorosa. Uma coisa horrorosa, uma vergonha, um constrangimento. É muito feio isso. Isso é um Supremo Tribunal Federal. Presidente, eu estou com a palavra e continuo. Presidente, por favor. Estou com a palavra e continuo. Para o voto, então, não, estou com a palavra e continuo, presidente. Está suspenso ou não está? Está suspensa a sessão. Eu continuo com a palavra, presidente. Eu continuo com a palavra. Presidente, eu vou recomendar ao ministro Barroso que feche o seu escritório. Feche o seu escritório de advocacia. Olha só. Quando a pessoa está com muita raiva, ela fala o que pensa. E aí ela tenta ofender a pessoa da forma mais feroz possível.
E aí, o Barroso se sentiu, né, atacado quando ele estava defendendo a questão do aborto, que era uma questão muito polêmica. E ele fez essa... Né, continuou, o último gesto dele antes de entregar o cargo foi defender a discriminação. Mas aí, o Barroso foi para cima dele e falou, ó, cara, e aí, no finalzinho, a Carmen Lúcia, que presidia a sessão, falou, vamos encerrar aqui, quer dizer, não quero dar direito de resposta para o Gilmar Mendes, que ele vai vir com pedrada. E aí, realmente, ele veio com pedrada. Qual foi a pedrada que ele falou? Vou aconselho o ministro Barroso que feche o seu escritório. Feche o seu escritório de advocacia. Essa foi a pior ofensa que o Gilmar Mendes tinha naquela hora. Eu vou pôr minha bilis para fora, eu vou ofender o Barroso, eu quero atingir o Barroso no cerne da sua questão, aquilo que é mais vulnerável de um ministro. E aí, na hora da fúria, ele falou, feche o seu escritório. Feche o seu escritório de advocacia. E hoje o tema está em torno dos escritórios de advocacia. Da mulher do Alexandre de Moraes, né, Dias Toffoli, o filho do Cássio do Nunes, Gilmar Mendes, né, Edson Fachin, quase todos eles têm parentes, né? Fux, que tem escritórios. E aí você tem essa polêmica hoje que está consumindo o debate público, que é a questão dos escritórios de advocacia, né, de pessoas ligadas aos ministros da Suprema Corte. Então, a maior ofensa que o Gilmar Mendes achou naquela hora para atingir no cerne da moral do Barroso foi: feche o seu escritório. Então, se é a ofensa mais grave, que o Gilmar Mendes entende como a coisa mais séria dentro do STF, repita isso para o Alexandre de Moraes: feche o seu escritório. Para os ministros do Fachin, feche o seu escritório. Do próprio Gilmar Mendes, feche o seu escritório. E todos esses ministros que têm escritório ligados a ele à advocacia, com parentes ou não, feche os seus escritórios. Então, você quer ofender um ministro, né, no cerne daquilo que lhe é mais sagrado, na hora que você estiver com a maior fúria, o Gilmar Mendes fala: feche o seu escritório de advocacia. Porque isso pode ser o crime mais grave que o próprio Gilmar Mendes considera, porque ele fala isso na hora da fúria. E na hora da fúria você fala a verdade. Bem, agora vamos entrar no contexto da carga emocional sobre isso, né, sobre esse tema, que virou a poesia do momento. Né? Tá todo mundo, vamos pegar a fala do Barroso, que eu estou com raiva do Gilmar Mendes. Vamos botar a fala do Barroso xingando. Eu não preciso xingar não, mas põe o Barroso xingando. Aí a turma aí está se deleitando com isso, né? Mas vamos entender, vamos aqui é a Comissão Cidadã de Inquérito, criada para chegar à verdade, pacificar a nação brasileira. Vamos pensar com razão, né? Cada um é cada um tem sua posição. Vamos entender isso aqui. Olha, o tema que estava em discussão, na verdade, né, e a posição do ministro Gilmar Mendes, na época, né, ele falava sobre essa questão que estava voltando ali, a questão que estava sendo votada ali, né, era... O tribunal discutia a proibição de doações eleitorais ocultas e financiamento de campanhas por pessoas físicas. O tema ali era corrupção partidária, gente. Você viu? Doações ocultas. E aí, o que tinha no fundo disso? Era 2018. A gente estava saindo do escândalo da Lava Jato, Odebrecht, Petrobras, né? Esses montes, JBS, olha, todo mundo aí financiando partido político. Qualquer partido político vai lá, bate na porta de uma estatal, de uma empresa que tem interesse no STF, vai lá e vai e faz. E aí vira aquele monte, aquela lambança, todo mundo querendo fazer caixa 2 aí, ou né, receber dinheiro. Então esse é o drama da época. Essa carga emocional está toda em cima disso. Então, na época, o ministro Gilmar Mendes referia isso, chamava isso de explosão partidária,
ou fragmentação partidária, como o aumento desenfreado do número de partidos políticos no Brasil, e que ele considera uma tragédia para a governabilidade e a democracia brasileira. O ministro atribui essa situação a decisões do próprio STF no passado, que ele classifica como equivocadas, especialmente no que tange à restrição de normas que limitavam a atuação de legendas pequenas. Por exemplo, hoje nós tivemos isso assim arrudo, né? O Randolfo Rodrigues, por exemplo. O Randolfo Rodrigues era da Rede, né? Partido Rede. Depois ele foi para o PT agora, recentemente. Parece que ele foi para o PT. Mas ele era o único senador, só tinha um senador. Eu acho que a Rede não tinha nem deputado federal. Tinha só o Randolfo. E toda vez que o governo perdia, né? O governo não, a base do PT, a base do Lula, essa esquerda aí, perdia lá no plenário do Congresso, o Randolfo sozinho, de um partido nanico, entrava com um habeas corpus no STF e pegava o STF para fazer política dentro do parlamento. E aí o STF interferia nas decisões do parlamento. Então, um senador pequenininho como o Randolfo, de um estado pequenininho, com todo o respeito, né, ao grande estado do Amapá, né? Acho que é Amapá, né? Eu acho que é assim, acho que ele é um estado pequenininho aí, lá no norte. Com todo respeito, mas olha só, um senador vai lá, né, quando ele era deputado, quando ele era senador, entra com habeas corpus do STF e anula o Congresso inteiro. Era um partido pequeno. E aí você vai dar moral para um partido pequeno fazer. Mas aí você tem que... Né, a lei das minorias. Olha aí, o STF passando um trator nas minorias, né, inviabilizando a continuação da CPMI e do INSS. Então, o que estava sendo discutido, né, e os pontos principais que o Gilmar Mendes se posicionou naquela época, né, falava sobre a derrubada da cláusula de barreira, né, em 2006. A cláusula de barreira, falou assim, olha, vamos derrubar essa cláusula de barreira para que mais partidos nasçam, né, porque aí você tem mais legenda. E você tendo mais legenda, você tem mais candidatos, né, a deputado, a vereador. Porque se você tiver mais legendas, você abre mais vagas para concorrentes, né, entrarem para disputar uma vaga de deputado ou uma vaga de vereador, entendeu? E você sabe como é que as lideranças partidárias veem isso? Os grandes caciques veem isso? Como laranjas operacionais de campanha. Um partido pequeno que não tem expressão. Vou abrir um partido pequeno aqui na minha cidade e tal. E aí ele recruta lá um monte de gente. Vem cá para você ser vereador, tem um salário bom, papapá e tal. Aí a turma vai, né? O cara não tem nenhuma... Não conhece nem o estatuto do partido, filia lá, sonhando, fala assim, vou arranjar um emprego, vou me dar bem, né? Aí nem discute, a reunião como assim, como fazer o processo, como entrar, né? Os caras às vezes não sabem nem fazer a parte de inscrição dele e tal. Não, a gente cuida tudo para você, nós vamos colocar você candidato a vereador. E aí você vai apoiar o nosso partido e vai apoiar o nosso candidato a prefeito, que é de outra legenda. Então, você vai alugar essa legenda. E aí, o que acontece? Essas pessoas vão trabalhar de graça. Por quê? Porque eu tenho chance de ganhar. É igual você jogar na Mega Sena. Vem cá, faz o boletim da Mega Sena, gasta aqui uma quantidade boa. Fica aí sonhando que você vai ganhar. Entendeu? E aí, se, por exemplo, vai uma legenda, coloca lá 25 cabos eleitorais de graça para trabalhar. Porque os caras, vem que você vai ganhar. Vem, se você ganhar, vai ganhar um salário bom de vereador. Vai trabalhar uma vez por mês, uma vez por semana, vai lá na sessão e tal. Então, criou essa coisa, entendeu? Pulverizou essa coisa partidária para quê? Para criar legendas de aluguel. Então, nessa época, o Gilmar Mendes tinha essa concepção. Entendeu? Então, Mendes aponta que, ao declarar inconstitucional a cláusula de barreira em 2006, o STF impediu que partidos sem representação expressiva perdessem acesso ao fundo partidário e ao tempo de TV. Então, mesmo que não tem...
você vai ganhar um fundo partidário, você vai participar e tal. Né? Quer dizer, o trabalho de formação política não era importante. O importante é você ter candidato ali para fazer trabalhar de graça. É a mão de obra barata, né, durante o período eleitoral, porque o cara vai achar que vai ganhar. E aí, em diversas ocasiões, o decano, o Gilmar Mendes, do STF, chamou essa decisão de trapalhada, que gerou insegurança jurídica e um sistema eleitoral ineficiente. Em diversas ocasiões, o decano do STF, a explosão partidária, no entendimento do ministro, resulta em um Congresso fragmentado, dificultando a formação de maiorias estáveis e encarecendo a governabilidade. Por quê? Porque aí você vai comprando a base, né? Comprando partidos, comprando legenda, para fazer a base partidária. Entendeu? Então o PT se elege lá com, vamos supor, com 40 deputados, né? Mas são 500 e tantos, né? 513. Não, tem um monte de partido pequenininho lá. Chega para ele e oferece entendeu? Vou te dar um cargo aqui, vou te dar um cargo ali e tal. E aí você, né, vai colocando o pessoal da máquina, dentro da máquina estatal, e vai cooptando e vai aumentando a base eleitoral. Então vira um balcão de negócios. Entendeu? Então a crítica de Gilmar Mendes, contextualizada, uma autocrítica em relação ao ativismo judicial em matéria política, onde o tribunal, ao tentar proteger a autonomia partidária, acabou gerando um cenário de hiperfragmentação que só começou a ser revertido anos depois com a instituição de novas regras de desempenho eleitoral. Então, a gente percebe, né, que o que nós estamos vendo é o efeito borboleta. Né? Gilmar Mendes, naquela época, estava defendendo uma pauta que era uma pauta que a turma da direita aplaude. Aliás, na época, Gilmar Mendes, em 2018, o governo era Temer. Né? O Alexandre de Moraes já era ministro da Justiça nessa época. Né? Vieram derrubar a Dilma e tirar a Dilma do poder. Falaram assim, prende o Lula, porque a gente, para ganhar a eleição do PT, a gente tem que tirar a máquina do PT, tem que acabar com esse negócio. Então, na verdade, havia uma resistência muito grande, né, a essa estrutura, né, de autoritarismo que o PT vem implantando desde 1998 para cá, né, quando ele começou a tomar, né, colocar, né, as garras no Estado. Né? Tanto que naquela época a discussão de urna, voto impresso, aquilo era um debate muito expressivo, mas muito acalorado, que você tinha a turma do PT tentando derrubar no Congresso, a turma do PSDB brigando para aprovar o voto impresso, porque o PSDB na época já sabia que o PT tinha manha para ganhar a eleição. Tem uma frase muito importante que eu guardo na minha memória, não é Aécio Neves, na hora de votar, né, a aprovação do voto impresso, né? Aí um candidato do PT falou assim, não, mas isso vai gastar muito dinheiro, porque vai ter que imprimir muito papel. Aí o Aécio Neves, que estava a favor do voto impresso, falou assim, não tem importância, a gente usa papel reciclável. Então, na época, essa turma estava brigando, para quê? Para tirar do PT, né, essa manha que ele tem de aparelhar o processo eleitoral. Aí que eu falo do efeito borboleta, né? A teoria do caos. Né? Quando o Gilmar Mendes percebe, né, Alexandre de Moraes percebe que o PSDB não conseguiu ganhar as eleições em 2018, né, com o candidato Alckmin, que eles lançaram para acabar com essa manha que o PT tinha de usar o mesário ali com a digital dele para, né, burlar o sistema. E aí ganhou o Bolsonaro, eles falaram, putz, grila, nem assim. A gente achou que ia sobrar para a gente, que a gente ia conseguir acabar, entrou um cara que não tinha nada a ver com nós. E aí eles ficaram pé da vida com o pessoal com o Bolsonaro, porque, você atrapalhou o processo todo. Dali para frente não se discutia mais voto impresso.
Por quê? Porque o Gilmar Mendes, que foi um autor da expressão, né, mesário pianista, né, que na época ele falou isso, foi em 2018, na época, né, antes das eleições, ele falou, existe esse esquema aí, eu sei que existe. O Flávio Dino já alertou a gente muito tempo atrás que é assim. Né? Não, cala a boca, por quê? Porque foi preciso continuar utilizando esse mesmo sistema, né, para tirar o avanço da direita no Brasil, que é uma turma que já não quer nem mais isso nem mais aquilo. Entendeu? E aí tem essa, né, essa corrente e essa teoria do caos. O Gilmar Mendes, na época, ele está sendo ofendido pelo Barroso por defender uma pauta de direita. E hoje a direita bate nele e usa a ofensa do Barroso contra ele. Entendeu? Porque, eu estava defendendo, entendeu? A criminalização do aborto naquela época. Eu estava defendendo, né, que o partido, o STF está acabando com a questão partidária, está fragmentando o Congresso, cheio de partido pequenininho, está ficando difícil governar com aquele monte de partido pequenininho, partido de aluguel. E aí vira todo esse imbróglio. Tá certo? É a teoria do caos. E agora, você tem aí o candidato a presidente que está liderando as pesquisas, que é Flávio Bolsonaro. Você tem uma pesquisa que fala que é meio a meio, porque precisa fazer meio a meio, porque a hora que o mesário passa, o outro é que acaba a eleição. E essa pesquisa vai chegando até o final, com aquele discurso do meio a meio, que foi assim com a Aécio, que foi assim com o Bolsonaro, e que pode ser assim com o filho do Bolsonaro. Porque tem a ver com aquele negócio. Vai fazendo, até ultrapassar. Quando ultrapassar, acaba. Não, fala que está meio a meio. Entendeu? Então, você que assiste a TV Del Rey, o canal da CCI, Comissão Cidadã de Inquérito, tem que tomar atenção para esse projeto nosso, Cidadania. Gente, a gente não vai resolver o Brasil se não for a proposta que a CCI defende. Mas todo mundo tem uma ideia. Não. Aqui a gente tem uma convicção. Você só vai resolver o problema do Brasil se nós fizermos o dever de casa. E aí eu falo para vocês, fiscais em todas as sessões eleitorais, vigiando a ação do mesário, do primeiro ao último voto. Abriu a urna, fechou, pega o boletim, entrega para o presidente do partido, faz uma contagem paralela e você vai acompanhar passo a passo, né, que nós podemos acabar, reverter essa teoria do caos e esse efeito borboleta a partir daí. Tudo que nós vivemos de 1998 para cá é fruto desse pequeno detalhe, entendeu? Dessa pequena orquestra que toca durante, né, o período de votação. E você sabe do que eu estou falando. Então está aí nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com. Ajude esse velho camelô a resolver esse problema do Brasil, para nossos filhos, para nossas gerações futuras, para o próprio Brasil, tá certo? A gente tem que sair, né, dessa teoria do caos. Olha aí, você tem agora aí o Alfredo Gaspar, que é um candidato provavelmente ao Senado, que vai ser votado pelos candidatos de direita, pelos eleitores de direita, né? E que foi atacado de forma leviana por um deputado e uma senadora, né, chamando ele de aquele nome que eu não gosto nem de falar, né, que aquilo é uma ofensa tão grande que a gente não pode nem ficar replicando isso. E os dois podem até perder o mandato por causa dessa denúncia que é gravíssima. O Lindebeck está perdido aí. Fala, e agora? Como é que é? Não tem como provar. O homem estava preparado para isso. Ele já veio calçado. Ele sabia que eu ia fazer essa denúncia. E ele veio calçado. Antes de eu fazer a denúncia, quer dizer, antes de eu vender a fake news, o homem já vem com a verdade. Entendeu? Aí ele joga a coisa para a Polícia Federal. Fala, não, vai correr em sigilo de justiça. Eu sei que tem um fulano de tal, tem um fulano de tal, tem um fulano de tal. E aí vai segurando isso na justiça para dizer que não, que ele ainda tem razão. E aí ele se apega nessa questão da impunidade. Olha, a justiça, a polícia está do meu lado, então nós vamos segurar essa onda aqui para ver se impôs com a barriga. E aí salva ele e a Soraya lá, Trambique. Entendeu? Aí você tem a briga da verdade contra a mentira, né? A mentira tentou atacar o Gaspar, né?
o relator da CPMI. E aí ele se defende com a verdade. E o outro agora vai ter que ficar sustentando essa mentira para ver se atinge a verdade do nosso relator, Alfredo Gaspar. Tá bom? Então tá bom. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João do Rei, capital brasileira da liberdade. Esse é o vídeo 932 da CCI. Comissão Cidadã de Inquérito, criada para chegar à verdade e pacificar a nação brasileira. Olha, eu sou você amanhã. Entendeu? Ou você abre os olhos ou você vai ficar indignado como eu fiquei. Um abraço. Cadê a setinha? Caraca, eu estou apanhando aqui. Setinha, passa para lá. É porque eu preciso ter 2 monitores para poder ler as coisas, senão eu não consigo. Um abraço.